Então, tá, pessoal, estamos iniciando mais uma gravação do podcast Ciclo de Crescimento. Esse que é um podcast desenvolvido pelo Nivo, aonde eu, Richard, sempre apresento e trago aqui uma série de convidados e personalidades do mercado imobiliário, pessoas que estão impactando, empreendendo enfim, nos ajudando aí a construir cada vez mais esse ecossistema. E hoje, mais uma vez, né, pela primeira vez, na verdade, a gente faz uma gravação num estúdio, então a gente está acostumado a fazer essa gravação por streaming diretamente no YouTube, no Spotify. Nessa oportunidade, a gente faz pela primeira vez em um estúdio e, enfim, estamos muito felizes com essa oportunidade. E para concretizar esse sonho, a gente está com um parceiro muito legal, que é o pessoal da Lado Bom Seguros, que estão aqui com a gente. Então, fazendo um primeiro agradecimento ao pessoal da Lado Bom, que está proporcionando aí a gente trazer o podcast para sair só do virtual e vir também para o presencial. E trago aqui também como co-host meu grande amigo, também aí um grande parceiro dessa jornada de podcast, Marcel Manduca. Manduca, seja muito bem-vindo ao podcast novamente. Obrigado. Como é que vai essa força aí, pessoal? Vamos fazer um excelente podcast agora com todos os recursos. Vamos lá, bora lá. Esperamos que seja o primeiro, né? De muitos. Nesse novo formato. E trago aqui um cara que é uma personalidade do mercado imobiliário, que vem empreendendo e, enfim, desenvolvendo uma série de projetos, principalmente no setor de educação, que é o Guilherme Volk. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Richard. Obrigado, Manduca, aí pelo convite. Espero contribuir aí com a audiência que vai ouvir esse episódio. Maravilha. E, Guilherme, a gente não quer perder a nossa tradição no início do nosso podcast. A gente sempre pede para o nosso convidado contar um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que ele se inseriu nesse mercado, seja através da tecnologia, através, no teu caso, trabalhando como um corretor de imóveis, né? Então, conta para a gente um pouquinho da tua trajetória e, na sequência, aí a gente já abre a nossa roda de perguntas aí, o nosso bate-papo segue adiante. Legal. Eu sou natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina também. Eu entrei no mercado imobiliário faz 11 anos. Eu comecei trabalhando com 15 anos de idade em academia de artes marciais, eu era faixa preta, fui me graduando, virei faixa preta segundo dan, campeão brasileiro, vice-campeão sul-americano, vice-campeão mundial. Trabalhava na luta e, paralelo a isso, eu trabalhava na venda. Eu dava aulas para conseguir pagar a minha própria mensalidade, né, da academia, e eu era comissionado sobre novos alunos. Então, meu primeiro trabalho de prospecção começou numa academia de artes marciais. Eu pegava o panfleto, botava debaixo do braço, saía pelas ruas de Balneário Camboriú, batendo de porta em porta, oferecendo uma aula experimental para as pessoas irem até a academia, fazer essa aula e dali fazer a sua inscrição e começar a treinar taekwondo, né, que foi a arte marcial que eu me graduei. E eu era comissionado para cada novo aluno. Então, meu trabalho de prospecção começou ali. Depois começou a entrar o trabalho de venda, onde eu, de fato, ia lá, fazia a venda do plano e tudo mais. No fim, eu entendi que eu gostava de venda. Acaba que a vida me tirou da arte marcial, sofri uma lesão no ombro, fiquei impedido de lutar. Depois de ter sido vice-campeão mundial, você não poder lutar, fica difícil a gente seguir dando aulas, né? Então, nesse período, eu acabei conhecendo uma agência de modelos. Mas não trabalhei como modelo, eu trabalhava como panfleteiro também, então eu fazia um trabalho de prospecção de possíveis modelos aí em todas as cidades de Santa Catarina. Então viajei todo o estado, viajando cidade por cidade, prospectando talentos, batendo de porta em porta, nos comércios, nas escolas, prospectando pessoas para se tornarem modelos. Me tornei scouter, então eu comecei a fazer a seleção de modelos, levava eles para São Paulo, Rio de Janeiro, mandava modelos para fora do país, negociava com agências de fora. No final das contas, o que eu estava fazendo era venda. Né? Então, o que começou com um trabalho de prospecção se tornou um trabalho de coordenação de um time de divulgação, a produção de evento, palestra, até finalmente o ponto de estar ali vendendo novamente. Com 22 anos, fiz um evento para 1.500 pessoas em Balneário Camboriú, reuni grandes agências de São Paulo e Rio. 23 anos eu tive um burnout. Volto para casa e penso assim, vou procurar uma profissão mais tranquila. Que profissão mais tranquilíssima. Veja bem, claro que nesse meio tempo vendi cartão de visita, vendi comunicação visual, né? Foi até engraçado, né? Comunicação visual, o do chefe disse assim, você tem que vender adesivo.
Adesivo. Aí eu ia lá fazer um orçamento a R$100, R$150, R$200. Eu disse, não vou ganhar dinheiro com esse negócio, cara. Quer saber de uma coisa? Onde é que tem adesivo grande? Aí eu olhei um mercado e disse assim, cara, se eu fechar um mercado, eu consigo fazer um bom orçamento. Fechei a fachada inteira de um mercado. Olha Fui aí. demitido depois disso. Não, Guilherme, a gente não tem condições de aceitar De abraçar esse tipo tudo de isso. trabalho. Eles fizeram o trabalho, demoraram para pagar minha comissão, eu recebi, mas me mandaram embora porque eu vendia demais. Que E aí um loucura. dia eu tava num ferino, meus pais nunca tiveram dinheiro, mas sempre foram bem relacionados, e eu tava junto com o diretor, né, o dono de uma das maiores consultoras de Balneário Camboriú, uma das maiores consultoras do país, e ele me perguntando sobre o que eu ia fazer da vida, eu disse, cara, não sei. Ele falou, no que tu é bom? Eu falei, cara, eu vendo até areia na praia. Eu falei, então vira corretor de imóveis. Sabia que era vendedor. Sabia que era vendedor. Eu disse, não, Um rumo tinha. um home tinha. Aí ele falou, cara, não existe uma profissão que é tão remunerada na área de vendas como a profissão de corretor de imóveis. Vira Sim. corretor. Eu, beleza. Como é que eu me torno corretor? Aí eu fui atrás de uma escola, TTI. fui atrás de um TTI, fiz minha formação e me tornei corretor. Entrei no imobiliário, fui demitido em 3 meses. Aí cheguei no imobiliário e disse, cara, tá tudo errado. A forma como é abordado os clientes, a forma como é organizada a própria estrutura da imobiliária, a forma como é organizado os plantões. Na primeira semana eu comecei a botar ordem na casa. Eu reuni os corretores e disse assim, galera, vamos organizar isso aqui. Não, os panfletos espalhados, um monte de panfleto de construtora, de tudo bagunçado. Chegou com cabeça de dono. Eu disse, não, isso aqui não tem cabimento nenhum, gente, vamos organizar. Em 3 meses a proprietária me mandou embora. Eu disse, Guilherme, não dá. É a famosa proatividade tóxica, né? Isso. Tava falando. Isso. Aquela velha história, eu acho que tu precisa abrir uma imobiliária pra ti. Isso. Aí, cara, eu tava na academia, né, e ouvi, tinha um amigo meu, ele era advogado de uma construtora, conversando com um rapaz que eu não conhecia. E eu vi que eles estavam falando sobre imóveis. E aí eu cheguei no meio da conversa, assim, e aí, vocês estão falando sobre imóveis? É, sim, sim. Mas tu é corretor? Perguntei pro rapaz. Aí ele disse assim, cara, tô abrindo minha imobiliária. Aí eu sou corretor. Com quanto tempo de corretagem, Vuk? Foi depois dos 3 meses que eu fui demitido. Logo já foi. Foi Aí pro eu disse empreendedorismo. assim, cara, ele disse, tô abrindo uma imobiliária. Eu disse assim, olha, eu sou corretor. Eu falei, então vai lá no escritório conversar com a gente. Eu disse, beleza. No dia seguinte eu fui no escritório. O nome desse rapaz é Lucas Habib, o nome da imobiliária era Imóvel. E ela estava no seu mês de fundação. Ela tinha recém-inaugurado. E aí eu fui o primeiro corretor na Imóvel, né? Eu passo um primeiro ano sendo o corretor que mais vendeu. A primeira venda que eu fiz foi em Minha Casa Minha Vida, em parceria. Uhum. R$145 mil. O valor da venda, não da comissão. Que experiência. E aí pensa, né? Vamos lá, uma base de 5% de comissão sobre R$145 mil dá R$7 mil ali, mais ou menos, de comissão. Aí tu divide no meio com o parceiro, uns 3.500. Aí tu divide no meio com a imobiliária, uns 1.700 e pouco. Só que eu tenho que pagar a nota fiscal, sobra 1.500. Demorou 3 vezes para receber, recebi 3 vezes de 500. Eu acho que eu paguei para fazer a primeira venda, né? Aí eu pensei, cara, se isso aqui é ser corretor de imóveis, eu tô lascado, não vou ganhar dinheiro. Mês seguinte eu vendi um imóvel de alto padrão. Eu disse, opa, gostei. Melhorou. Uma venda de 1.250.000 e tal. Eu disse, opa, acho que é isso aqui, acho que essa é a linha. E aí decidi me especializar no alto padrão. Eu andava todas as ruas de Balneário Camboriú, batendo de porta em porta, de prédio em prédio, falando com o porteiro, falando com o zelador, anotando placa, ligava para as placas, às vezes era corretor, eu fazia parceria, às vezes era proprietário, eu fazia captação, mas meu intuito era conhecer o mercado imobiliário, era entender de produto, era entender quanto é que vale, por quanto que vende, por quanto que está anunciado, há quanto tempo está à venda. E eu fiz isso em todas as ruas do centro de Balneário Camboriú, do sul ao norte. Uhum. Então, meu Foi dia a dia... proativo. Meu dia a dia era na rua. Eu ficava na rua, eu lembro, assim, eu tenho uma lembrança, né, de ir caminhando, uma hora cansava, parava, tomava uma água, depois retomava, ia conversando com as pessoas. Aí tinha porteiro que era grosseiro, tinha porteiro que era legal, tinha zelador que era grosseiro, tinha zelador que era legal. Às vezes eu captava, né, um proprietário, às vezes eu ligava, era um corretor e tá tudo certo, vamos embora. Esse foi o meu trabalho nos primeiros meses. E o primeiro ano eu fui o corretor que mais vendi nessa imobiliária. E aí começa um segundo ano no mercado imobiliário, né? No meu segundo ano no mercado imobiliário, inicia o ano, meu carro é roubado. Na casa de um amigo meu, fazendo churrasco, quando eu saio, o carro foi roubado e não tinha seguro. Bom, eu também não tinha dinheiro para comprar outro carro ainda, né? Por mais que eu tivesse feito boas vendas no ano anterior, eu já tinha trocado de carro, corretor de imóveis, né? Não sobrou muita coisa, eu tinha um dinheiro para me manter que duraria um período, eu precisava vender. Não vendi. Eu fiquei 12 meses sem vender, de janeiro a dezembro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eu ainda tinha dinheiro. Julho, pede dinheiro para a mãe, agosto pede dinheiro para a avó, setembro a gente não sabe mais para quem pedir dinheiro, e aí outubro, novembro, dezembro a gente só sobrevive do jeito que dá, né? Já estava morando na casa dos pais naquele período e sem saber muito o que fazer. Liga o modo sobrevivência Liga o e modo segue em frente. sobrevivência e vai. Minha mãe,
ela sempre me apoiou muito, mas ela tem um jeito sacana de ser, né? Eu achei isso dela. Ela olha pra mim e diz assim, filho, tu tá indo pra onde? Eu falo, tô indo trabalhar. Trabalhar? Mas trabalhar não é aquela coisa que você faz, sai de casa, faz alguma coisa, quando você volta você ganha dinheiro, né? Você tá, sei lá, alguns meses sem ganhar R$ 1, né? Eu falei, pois é, mãe, então vamos lá, vai dar boa. E, cara, no começo a gente culpa o governo, a economia, a gente culpa a imobiliária, a gente vai procurando o primeiro culpado longe, né, distante, Sim. né? Depois a gente vai achando culpados mais próximos, né? Ah, o problema é o lead, o problema é o cliente. O difícil é tu olhar para o lado e ver que outras pessoas estão vendendo e você não. Então, no final das contas, a culpa é tua. Só quando eu entendi que a culpa era minha, eu entendi que a responsabilidade de virar o jogo também era meu. Então, eu resolvi estudar. Foi um ano que eu estudei muito, né? Li muitos Legal. livros, assisti muitos vídeos, Se preparar. tudo que eu podia fazer para estudar com baixo custo, eu fazia. Né? Não tinha como pagar uma imersão, uma mentoria, algo, um mastermind. Né? O máximo que eu conseguia era num curso gratuito lá, um evento do Cresci, né? Algo que fosse mais em conta, algo que fosse aberto aí para corretores que podiam participar, mas eu estava em todos. E aí o ano vira, eu já arrebento 3 vendas no primeiro mês, mais umas 3, 4 vendas no segundo mês, mais umas 3 vendas no mês seguinte. E aquele terceiro ano como corretor eu já supero 30 milhões de VGV. E aí eu começo, ano após ano, a atingir esse mesmo resultado. Né? E por coincidência ou não, foi o mesmo resultado, assim, 3 anos consecutivos. Né? E aí eu vou mudando de vida, né? Saio da casa dos meus pais, Vai se estruturando. compro meu carro, compro um carro melhor, depois mudo de casa de novo. Eu fui mudando meu estilo de vida, minha vida mudou, né? Com o mercado imobiliário. E depois chego a romper a barreira de 50 milhões de VGV no ano, até o dia que eu sofro um assalto. Meio-dia, quinta-feira, em Balneário Camboriú, uma coisa totalmente atípica. Nossa. E não sei no que vocês acreditam, eu acredito em Deus e que ele tem um propósito para cada um de nós. Quando eu sofro esse assalto, eu vejo que não fazia sentido aquilo acontecer, a não ser que tivesse um sentido para tudo aquilo. Eu lembro que quebrei meu punho, né? Tenho uma placa de titânio, 7 pinos no punho hoje, quebrei meu joelho, então fiquei impedido de andar e de fazer muita coisa, porque eu estava com punho, perna quebrada, não tem muito o que fazer. E fiquei em casa trancado 3 meses. Resolvi ler a Bíblia, e ler a Bíblia inteira, né? De Gênesis a Apocalipse. Buscando entender o que estava acontecendo. E o mais curioso é que enquanto eu estava em casa, 3 meses sem conseguir andar, tinha um amigo meu ia lá na minha casa, me levava comida durante o dia, 2, 3 vezes no dia, deixava um lanchinho para mim, levava almoço, levava janta, porque eu não conseguia nem descer para pegar um iFood. Então, Mas só para entender, no final tu reagiu nesse assalto? Não, eu, na verdade não consegui nem reagir. Eu tava na correria de querer. Eu tinha uma escritura para assinar. Quando eu vi o rapaz estava dentro do meu carro, eu disse assim, cara, sai daí que eu preciso ver assinar uma escritura assim, eu preciso trabalhar, sai daí. E aí nisso ele veio para cima de mim, aí eu no cair ali eu acabei Sim. me machucando, né? Mas Nossa. não cheguei a sofrer nenhuma. Não chegou a ter um embate, né? Ele veio, me Foi deu uma numa rasteira, eu queda. caí, quando eu caí, eu quebrou. Aí eu levantei, dei uns cascudos, ele Meu saiu Deus correndo do e céu. foi. Mas enfim, 3 meses em casa e 3 meses vendendo. Assim, e as vendas diferentes, assim, tipo, o cliente que alugou um imóvel comigo me ligou e disse, Guilherme, esse imóvel tá à venda? Eu falei, cara, não, mas eu posso mandar uma proposta? Eu falei, pode. Então eu vou comprar. Bom, vendi. Aí um construtor disse assim, Guilherme, tem cliente para comprar um imóvel ali no meu prédio, vamos lá, um apartamento na quadra do mar, que na época custava 2 milhões e pouco, e eu vou fazer por 1.300.000. Tu tem um cliente que paga, tá quase 50% do valor. Um imóvel pronto já, escriturado, era só passar a escritura. Eu falei, tenho, vendi para 2. Então, tudo fui fazendo vendas sem sair de casa. Então, eu sabia assim, cara, não tá me faltando nada, alguma coisa tem. E aí, nisso me veio uma crise de legado. Né? Se algo tivesse acontecido comigo, o que eu teria deixado? Então, assim que eu melhoro, né, que eu consigo voltar para o escritório trabalhar, faço umas vendas, só para deixar tudo em ordem, e aí eu começo a compartilhar no meu Instagram como eu acreditava que os corretores deveriam se comportar, como deveriam agir, para que eles pudessem vender mais. Começou a surgir esse Volk que a gente conhece hoje. Exato, isso foi em 2019, foi lá pelo meio de 2019, né? O assalto foi em fevereiro, eu fiquei 3 meses em casa, então lá por junho, julho, agosto, ali eu comecei a produzir conteúdo. Eu tinha 1.000 seguidores, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu devo ter perdido uns 200, né? Esse cara produzindo conteúdo, que tá falando uns negócios aqui, nada a ver. Mas eu pensava assim, eu tenho que falar pro Guilherme de alguns anos atrás. O que o Guilherme, que ficou um ano sem vender, ele precisava ter ouvido, né? Comecei a falar, aí eu escrevi um e-book, 7 passos para vender sempre. E aí eu lembro que era
no final de novembro, assim, dia 30, 31 de novembro de 2019, a gente fez a festa de 5 anos da empresa. No dia seguinte à festa, eu olhei pro então sócio da empresa e falei assim, cara, vamos fazer um evento. Como assim evento, cara? Acabamos de fazer um evento ontem gigante lá para cliente, não sei o quê. Não, vamos fazer um evento para corretor. Não, você tá maluco? Quem é que vai no evento para corretor, cara? Tá... Disse assim, cara, olha só, eu tenho feito lives todas as semanas. Como na época não tinha como eu fazer uma live eu aqui e a pessoa do outro lado, eu tinha que chamar as pessoas no meu escritório Uhum. e conversar lado a lado com as pessoas. Era o único jeito de eu fazer live na época. Uhum. E aí eu pensei assim, cara, vamos fazer tipo essa live que eu faço, só que a gente faz ao vivo. Tipo um talk show. Aí faz o talk show corretor alto padrão. Ele disse assim, cara, coisa de maluco isso aí, cara. Aí eu falei pra ele, ó, arruma um lugar pra gente fazer, eu vou arrumar umas pessoas pra entrevistar e a gente arruma uma agência aqui pra desenrolar a divulgação. Pode ser? Pode ser. Liguei pro cara da agência e disse assim, cara, minha filha tá pra nascer, cara. Eu disse assim, então, irmão, tu vai ter que ser rápido. Quanto mais rápido tu botar no ar a venda dos ingressos, mais rápido pode dar atenção pra tua filha que vai nascer. Cara, em 24 horas a gente tava no Simpla com o ingresso à venda. Dia 15 de dezembro, 14 e 15 de dezembro, rolou o primeiro evento que eu fiz, foi em dezembro de 2019. Legal. 165 pessoas, todos concorrentes, né? Porque até então era um corretor na cidade que incomodava, porque eu vendia, e uma imobiliária que incomodava, porque ela aparecia, né? E aí a gente faz esse evento, 165 pessoas, eu lanço o e-book presencialmente, e aí depois em fevereiro eu já faço o segundo evento para 250 pessoas, lanço o primeiro curso que foi o Corretor Alto Padrão Class, e aí Corretor Alto Padrão se tornou o nome, né, dessa escola, CAP Treinamentos na época. E aí vem pandemia. Eu faço o evento, o segundo evento, 3 dias depois, lockdown, pandemia, e aí a live todos os dias. Começo a me conectar com algumas pessoas influentes do mercado, chamar elas para live. Eu tinha, sei lá, 3 mil seguidores. Até o dia que eu resolvo fazer um talk show live. E aí fechamos um escritório de arquitetura, todo de vidro, então tinha drone sobrevoando, fizemos vários ambientes ali dentro. Em um eu fazia entrevista, no outro eu fazia pitch de vendas e apresentação do show, né? E assim eu lancei mais uma turma do Class e aí começou esse trabalho cada vez mais forte. Fiz 9 lançamentos de cursos, até o dia que saiu, né, passou esse momento de lockdown, eu comecei a ser chamado para palestrar em diferentes eventos do Brasil. E aí foi na época um grande evento que eu participei foi o Cúpula Summit, né, que hoje é o Cúpula Summit em Curitiba. Né, agora eu posso dizer que já palestrei inclusive no Conecta Mob, então palestrei nos maiores eventos do Brasil. Até 2022 decidi fazer um grande evento em Balneário Camboriú. Eu pensei assim, cara, quero fazer um baita de um evento, botar um monte de gente, vai dar boa. E aí chamei Felipe Tito, Bruno Perini, Pedro Superti, gastei 500 mil reais em palestrantes e pensei, vai ser um estouro. Botei para vender o ingresso e disse assim, agora eu fico rico. E aí não vendi nada. Meu Deus. Cara, sei lá, vendiam 100 ingressos, não deu 200. E aí eu pensei assim, vou quebrar. O custo do evento ia dar em torno de 1,5 milhão, eu não tinha vendido ingresso. A gente estava na época de eleições de 2022, esquerda, direita, Lula, Bolsonaro, o que vai ser? Quando deu o resultado das eleições, eu disse assim, pronto, agora vai ser uma briga infinita na internet, ninguém vai querer saber de comprar evento, transfere a data do evento. Na transferência, algumas pessoas começaram a dizer que queriam dinheiro de volta, eu disse assim, cara, quem quiser o dinheiro de volta a gente paga. Até o dia que um cara que comprou 3 ingressos VIP quis cancelar. Aí eu disse assim, não, peraí, deixa eu ligar pra ele. Calma que eu vou tentar reverter. Fala, Léo, aqui é o Guilherme, tudo bem? Cara, olha só, vi que tu vai cancelar o teu ingresso. Não, eu vou cancelar, essa data não ficou boa. Quantos corretores tu tem na imobiliária? Cara, eu tenho 50. De onde que tu é? Porto Alegre. Consegue reunir todo mundo? Consigo. Então eu vou dar uma palestra pra tua turma. Pode ser? Tá, mas como assim? De graça? Eu falei, sim. E se tu quiser cancelar, não tem problema, eu devolvo o teu dinheiro. A única coisa que eu preciso é que tu reúna todo mundo e tu deixa eu vou dar uma palestra, mas tu deixa eu fazer o pitch do evento. Pode ser? Ele falou, tá, pode ser. Moral da história, ele acabou não cancelando. Eu dei o treinamento, fiz o pitch do evento e eu entendi que era daquele jeito que eu ia vender o meu evento. Fiz alguns contatos, liguei para aplicativos como o próprio DWV, muito parceiro nosso, liguei para donos de construtora, fui ligando para várias pessoas que eu conhecia, né? E aí eu fechei 60 palestras em 90 dias. As pessoas elas eram responsáveis por organizar, convidar os corretores. Eu chegava lá, palestrava sem cobrar e no final fazia pitch. Moral da história, em 4 de fevereiro de 2023 fizemos um evento para 1.500 pessoas. E aí foi o Jogue no Hard Experience. Né? Depois disso eu lancei o Jogue no Hard Academy, né? Então mudou o nome da empresa, com mentorias, produtos high ticket, fiz imersões para corretores, imersões para gestores, fiz o roadmap para gestores, fiz o closer para corretores.
E aí foi 6 turmas de mentoria de lá para cá. E aí, início desse ano agora, eu lanço a Bihard Educação. Então, que era Joga no Hard Academy, vira Bihard Educação. Cria-se uma nova esteira de produtos. E só de janeiro para cá a gente já tem mais de 5 mil alunos. Sem contar todos os alunos e todos os outros programas que eu fiz antes disso. Paralelo a isso, fui diretor comercial da Immobile, fui sócio da Immobile. A gente, durante 9 anos, bateu 2 bilhões e 100 em vendas, sendo 1 bilhão e 600 enquanto eu era diretor comercial. E meu sócio hoje, né, o Felipe Soares, era diretor de operações. Ano passado, janeiro do ano passado, tomou a decisão de sair da Immobile. Fico 1 ano atuando como autônomo. O Felipe sai e fica 14 meses atuando no Nordeste como diretor comercial de uma construtora. Esse ano a gente se reúne e funda tanto a Bihard quanto a Citali, que é uma curadora imobiliária, uma boutique imobiliária focada em imóveis de luxo em Balneário Camboriú. Então essa é a minha jornada aqui, né? Estiquei um pouquinho a conversa, mas é para entender que acho que a gente vê muitos gurus na internet, muitas pessoas compartilhando conhecimento, mas não tem track record, não tem background. Não estou dizendo que eu tenho o meu track record vale mais que outros, mas eu posso afirmar que tudo que eu ensino é aquilo que eu faço. Então hoje eu sou dono de imobiliária, hoje eu sou corretor, eu vendo imóvel, eu faço gestão de time, e é isso que me dá base para todo o conteúdo que eu produzo através dos programas de ensino que eu tenho na Bihard. Então faço questão de compartilhar essa história, esse conhecimento, com o intuito de mostrar que aquilo que hoje é transmitido, seja num evento onde eu estou palestrando, né, ou seja numa imersão que eu estou desenvolvendo, ou um programa de ensino, como um curso, uma plataforma, ou até um script que eu vou comercializar, tudo isso é baseado em experiência de quem vive o mercado diariamente, né? E aí completa-se aí 11 anos de mercado imobiliário já, 6 anos trabalhando com educação. Sensacional, Guilherme, sensacional. Eu pesquei aqui alguns pontos do que tu falou e um pouquinho também antes do que a gente estava conversando, antes de começar a gravação, tu estava comentando a questão da bala de prata, né? Que o corretor, muitas vezes ele acha que ele procura essa bala de prata para resolver todos os problemas, é a receita do bolo, né? É o prompt perfeito lá. E pelo o teu relato, o teu depoimento, que, pô, é sensacional, eu pesquei 3 pontos principais, assim, enfim, que eu tentei consolidar na minha cabeça. Primeiro, resiliência. Segundo, conhecimento, a busca pelo conhecimento. E o terceiro ponto eu acabei de esquecer. Bom, mas eram 3 pontos. Era a resiliência, busca pelo conhecimento e... basicamente, daqui a pouco me vem o terceiro ponto, mas enfim, tentei consolidar assim muito na questão da resiliência, de tu ter passado por todos esses pontos, de todos esses desafios e sempre conseguindo superar eles, né, sistematicamente. A questão do conhecimento, porque tu mesmo comentou ali que no início fez o TTI, mas isso não foi suficiente, tu teve que sofreu um acidente para parar, né, e te revisitar de várias formas ali, buscar esse conhecimento muitas vezes. E não desistiu, né? Continuou empreendendo sistematicamente até chegar no resultado que tu queria. Esse é o segredo do sucesso para ti, tu acha? Ou o que mais que tu acrescentaria nessa receita do bolo? cara, eu não sei, honestamente, eu não sei o segredo do sucesso. E eu acho que pela minha falta de talento, eu busco suprir isso com excesso de esforço, né? E talvez por isso eu tive um burnout com 23 anos de idade. Porque eu entendo que não existe uma bola de prata, não existe uma fórmula mágica. Então eu trabalho bastante, né? E aí esse trabalhar bastante, né, faz com que eu siga no caminho por mais desafiador que seja. Eu tenho um lema que é jogar no hard. Vem lá da minha infância, tinha 4 anos, né? tinha 4 anos de idade, jogava videogame, ganhei videogame da minha mãe. Aí um dia a gente se mudou, fiz novas amizades, jogava videogame com meus amigos e eu sempre perdia. Até o dia que eu olho para um dos meus amigos, o Juninho, e digo assim, pô, Juninho, por que eu sempre perco de vocês, cara? A gente joga jogo de carro, eu perco, de luta eu perco, de futebol eu perco, o que tá acontecendo, cara? Ele olhou para mim e disse assim, Guilherme, é que a gente joga no hard. Como a gente... Aí eu disse, como assim joga no hard? Eu disse, não, na hora que começa o jogo ali, a gente escolhe o nível hard, que é mais difícil. Como a gente treina sempre jogando no hard, quando vai jogar contigo fica fácil. Eu disse, então, o que eu tenho que fazer é o quê? Jogar no hard? Eu falei, fica melhor. Eu falei, então, vou jogar no hard pro resto da minha vida. Então, isso me coloca nas artes marciais, me torno faixa preta, secundan, campeão brasileiro, vice-campeão mundial. Eu entro na academia, na agência de modelos, eu começo como panfleteiro, me torno scouter e sócio da empresa. Entro no mercado imobiliário, demitido em 3 meses, fico 1 ano sem vender e hoje tenho a honra de palestrar nos maiores palcos do Brasil e até mesmo internacionalmente. Então, o resultado disso é jogar no hard. Aí eu transformei o hard num acrônimo, né? Que é habilidade,
tá? H de habilidade, ou seja, o corretor ele precisa desenvolver habilidades, e aí a gente pode debater sobre quais habilidades o corretor de imóveis precisa desenvolver. Ele precisa ter atitude, né? O corretor que não tem atitude, o corretor que não tem essa percepção de que ele precisa agir, ele não vai ter resultado, porque muitas vezes o corretor ele acha que a sua função é passiva, que é sentar a bunda na cadeira, esperar o lead, esperar o cliente querer comprar, esperar o cliente querer vender, e depois se vê como uma vítima da sociedade porque ele não atinge resultado e reclama do mercado indo por cima. Sim. O corretor precisa de resiliência, então é um fator aqui que tu traz, né, sobre essa capacidade de você se adaptar a momentos desafiadores, a momentos difíceis. O corretor ele vai receber mais não do que sim. E se eu entendo que o sim é um substrato de uma série de nãos, a partir de agora meu objetivo é buscar o quê? O não. Porque se eu preciso de um sim, eu vou ter um sim a cada 10 não, então eu preciso o quê? Bater os 10 não. Por quê? Porque depois vem um sim. É estatística. Então, o corretor ele precisa compreender que ele vai receber não. Mas quanto mais não ele recebe, mais próximo ele está do sim. O problema é que muitos recebem 1, 2, 3, 4, 5 não e desiste antes de continuar. Então, a resiliência é essa capacidade que eu tenho de me adaptar diante de um momento desafiador. E, por fim, disciplina. Então, jogar no hard. Habilidade, atitude, resiliência, disciplina. A disciplina de você fazer o que é necessário, de você se comprometer e agir com esse compromisso. E aliar o talento com a disciplina, né? Que é um pouco isso, né? É que aí você desenvolve habilidade. Porque a gente tem muito vendedor talentoso, muito corretor talentoso e que não consegue administrar o seu dia a dia, as suas atividades, rotina, a rotina, né? Não sabe lidar com o CRM, né? E aí esse talento ele se dilui pela falta de organização, falta de estabelecer uma metodologia. Exato. E fica aí aquela trilha de índio, né? Eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali, né? E ele fica tentando a venda ao invés de criar o seu processo, né? Eu falo que o corretor ele precisa desenvolver os 3 P's do conhecimento. Ele precisa ter conhecimento sobre o produto, tá? Então, o que tu vende? Qual que é o teu nicho? Tu não trabalha com nicho, trabalha com tudo. Pô, mas tem que ser bom, hein, cara? Para conhecer tudo, tem que ser muito bom. Então, tem que ter conhecimento sobre produto, né? Sobre mercado imobiliário. Tem que ter conhecimento sobre processo de vendas, né? Eu falo que um processo de vendas é como um mapa confiável em meio a um território desconhecido. Nós estamos aqui em Florianópolis hoje. Se eu colocar no Waze Balneário Camboriú, é garantia que eu chego em Balneário Camboriú? Sim ou não? Sim ou não, Manduca? Eu acredito que sim. Tá, mas e se furar meu pneu? Furar teu pneu? Pode furar o pneu, pode capotar o carro, pode acontecer. Vamos bater porque vai não acontecer. Bate aqui. Mas ter um mapa não é garantia de que eu chego no meu destino. Sim, tem a jornada, né? Assim como eu consigo chegar em Balneário Camboriú sem um mapa, certo? Consigo, dá para chegar. Vou lá, peço informação, olho uma placa. Mas demora mais, certo? Exato. Demora bem mais se eu for sem um Waze do que se eu for com um Waze. Então, olha só. Se eu ter um mapa não é garantia de que eu chego. Assim como é possível chegar sem ter um mapa. Mas aí, todo mundo aqui concorda que é muito mais fácil se eu chegar lá em Balneário Camboriú, né? Chegar ao meu destino com um mapa. O processo de vendas é a mesma coisa. Ter um processo de venda é garantia de que eu vou conseguir vender? Não é garantia que eu vou conseguir vender. Eu consigo vender sem ter um processo de venda? Sim, a maior parte dos corretores de imóveis que vendem, eles vendem sem ter um processo de vendas. Mas é mais fácil eu vender com processo de vendas? Sem dúvida. Então, o processo de vendas, ele te dá um passo a passo que otimiza o teu tempo, a tua agenda, teus compromissos, as tuas prioridades. Ele te dá clareza daquilo que você precisa fazer para você avançar e chegar no teu objetivo, que é vender. Então, o corretor precisa ter conhecimento sobre produto, sobre processo, sobre pessoas. Né? Porque, no final das contas, a venda é sobre pessoas. Aí vem habilidades que a gente precisa desenvolver para saber lidar com pessoas. Gestão emocional. Se você não sabe lidar com as próprias emoções, você não vai conseguir lidar com a emoção do outro. Habilidades de comunicação, que não é só sobre falar, não é sobre oratória, que é a minha capacidade de expressar de forma eloquente uma ideia a fim de que essa ideia seja compreendida por outro como ela é compreendida por mim. Isso é ótimo, muito bom. O corretor precisa desenvolver essa capacidade de oratória. Codificação e decodificação. Isso, né? Mas é a escutativa, capacidade de ouvir o seu cliente, de fazer boas perguntas, de estabelecer rapport, de criar essa conexão que vai desde a comunicação verbal à comunicação não verbal. Então, são esses 3 P's que eu enxergo que compõem ali um escopo básico de conhecimento do corretor. E eu acho que se aplica a qualquer tipo de negócio. Pessoas, processo, produto, né? Acho que é super básico. Só pra fechar ainda, só pra não dizer que eu tô ruim de memória. Porque voltou. Eu fui te dando um tempo, entendeu? Tu veio com o ponto principal. Processador vira. Que o último ponto que eu ia pegar, além de resiliência ali e conhecimento, era skin in the game, né? Que era justamente isso, né? Que é, eu gosto do Taleb ali. Eu ia apostar no skin in the game, mas eu fiquei quieto. Era o skin in the game. Que o Guilherme trouxe. Tua memória resgatar. Skin in the game.
Que eu acho que talvez seja até o mais, não sei se é o mais importante, mas eu acho que sem dúvida, acho que é a experiência, né, que tu vai agregando, né, essas camadas que tu vai agregando ao longo do tempo, são super importantes, né? Passa a bola para ti, Manduca. Quando você vai buscar um mentor, em qualquer área que seja, eu faço isso pelo menos, eu vou primeiro avaliar qual é o track record real desse mentor. Sim. Porque não é só sobre o conhecimento que ele tem, eu não estou duvidando necessariamente do conhecimento daquele mentor, mas é a experiência, a prática, né, a vivência que ele tem sobre aquilo que ele vai me ensinar, especificamente sobre aquilo que ele vai me ensinar. Então, eu não tenho como ir aprender sobre vendas com alguém que não vende. Eu não tenho como aprender sobre gestão financeira com alguém que não faz gestão financeira. Eu não tenho como aprender gestão de pessoas com alguém que não faz gestão de pessoas, e assim por diante. Eu preciso aprender com quem vive aquilo que ele vai me ensinar. Por quê? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Eu não fiz faculdade. Eu tenho formação em coaching, programação neurolinguística, análise comportamental e várias outras formações que eu fui buscando ao longo do tempo. Neurovendas, neuromarketing. Mas o que me habilita para ensinar alguém é ter vivido na prática. Por quê? Porque aí o caminho é muito mais rápido para a resposta. Porque eu não fico preocupado com o que eu vou responder para um aluno, se eu vou ter a resposta do meu aluno. Porque quando o meu aluno me perguntar, eu só vou pensar, tá, o que eu fiz? Né? Ou, se por acaso foge do meu escopo de ação, eu posso pensar se eu tenho um network necessário para que eu possa usar dessa fonte de conhecimento, que às vezes são das pessoas que eu me relaciono, para responder, às vezes, até mesmo um aluno. Pô, eu não sei, mas eu conheço o Manduca já viveu isso, já me falou sobre isso, eu posso usar essa experiência para poder ensinar para o aluno. Então, quando eu vou olhar para o mentor, eu também olho. Qual é a rede de relacionamento deles, por exemplo? Acho que são pontos para levar em consideração antes de você fazer um investimento em educação. Eu faço isso quando eu vou investir em educação. Pô, vou lá fazer um G4, por exemplo, né? Fala sobre gestão de empresa. Tem vários tipos de cursos diferentes. Pô, eu vou olhar quem que são os mentores que vão estar ali naquele curso que eu vou pagar 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais para participar. Tô dando apenas um exemplo aqui, né? É um mercado que viveu por muito tempo e conseguiu ter um certo sucesso no empirismo. Né? A gente está falando de um período muito recente ainda sobre a introdução de métodos, realmente a utilização de CRM, né? Até a gente falou ontem no teu encontro, né, a respeito do CRM, que muito CRM é mais um pipe, né, do que o controle das atividades e o acompanhamento do cliente, e esse mercado acaba transferindo esse empirismo no processo, principalmente da entrada desse novo corretor. Lá na Bragnoli, na minha imobiliária, a gente introduziu recentemente alguns novos treinamentos, remodelamos eles, e uma das premissas que eu trago, principalmente para esses treinamentos, é que o corretor ele tem que entender que ele é um vendedor com uma visão muito ampla, tecnicamente, né? Então, a gente apresenta para ele uma tríade da venda estratégica, que são 3. A venda técnica, a venda consultiva e a venda de impacto. E dentro dessa premissa, a gente começa a desenvolver ele em vendas sobre o início, meio e fim da jornada do comprador, né? Então, como que tu vê hoje o corretor que entra numa imobiliária que não prepara as lideranças? Muitas vezes o diretor, que é o dono da imobiliária, que é aquela administração familiar, é o marido, a esposa, o pai, o filho que tocam o negócio, não transferem o conhecimento baseado em treinamentos para a liderança, e a liderança se comporta dessa mesma forma com o corretor que entra na sua equipe, né? Como é que tu percebe a entrada desse profissional no mercado e como que ele busca conhecimento num ambiente que não trata de forma processual o treinamento em vendas? Semanas atrás, né, eu fui fazer uma entrevista e aí conversando com o corretor claramente muito sistemático. E aí, nessa interação com o corretor durante a entrevista, ele fala assim, pô, mas na imobiliária que eu trabalhava, eu pedia qual era o processo de atendimento. E quando eu insistia sobre esse tema, o dono da imobiliária respondia assim para mim, pô, cara, vai mais no feeling. Putz, tudo que a gente tá falando E é o aí, contrário, cara, né? ótimo, então a gente vai se entender, né? Hoje na Citali, a gente trabalha sobre o CRM.
Tá? Eu vou trazer primeiro esse contexto da Cetária. Depois Sobre o CRM. Sobre Olha como o tu CRM. colocou, né? Do ponto de vista do CRM. Isso, então a gente trabalha sobre o CRM. Não existe conversa que não seja sobre o CRM. Certo? E isso já é deixado claro na reunião número 2 que a gente faz dentro do nosso processo, não na reunião número 1. A gente deixa claro para o corretor e a gente assume um compromisso junto ao corretor e ele está assumindo um compromisso comigo que se ele avançar no processo seletivo, o trabalho dele é sobre o CRM. Se ele fez uma visita e ele não lança no CRM, não tem uma visita. Exato. Então assim. toda a conversa é sobre o CRM. E tu dá flexibilidade para isso? Não existe flexibilidade. Não existe flexibilidade. Existe preenchimento Então, é do o pessoal CRM, que uso está ativo do CRM. nos vendo aí, corretores novos. Quem for buscar a consultoria aí do Volk sabe que vai ser no cabresto. Exato. Porque é preciso deixar claro o seguinte. Tu entende que existe um acordo entre gestor e corretor. Se esse acordo não fica claro, qualquer ação que é seguida, ela pode ser seguida daquela forma, porque não tem acordo. Agora, a partir do momento que existe um acordo, que o teu trabalho é sobre o CRM, eu tenho o direito de cobrá-lo sobre o CRM. Agora, se eu deixo claro que o trabalho é sobre o CRM, eu flexibilizo, eu vou estabelecendo uma nova cultura de que existe uma flexibilidade. Logo, a tendência do ser humano é explorar ao máximo essa flexibilidade, e aí, quando a gente vê, o CRM não está sendo utilizado. Então, por isso, eu volto que não existe flexibilidade. Só que agora, como existe um acordo entre gestor e corretor, o gestor também precisa cumprir a parte dele. E essa é, talvez, a maior falha do gestor, pelo menos nesse quesito, que é o seguinte, ele quer que o corretor preencha o CRM. Eu tenho certeza que se tem gestor nos assistindo que ele vai dizer assim, é isso aí, fala mesmo, que o corretor tem que preencher o CRM. Beleza, meu querido. Só que o problema é que o gestor não usa o CRM. Aí o gestor vai lá, ele exige que o corretor preencha o CRM, use o CRM, viva com o CRM. Só que o gestor, ele não vai conferir o CRM do corretor antes de mandar uma mensagem perguntando assim, e aí, como é que foi o atendimento? Pô, mas peraí, tá no CRM. Vai pelo CRM. Tá no CRM. Então, a primeira coisa, o que o gestor tem que fazer? Eu tenho que olhar o CRM. E muita imobiliária tem CRM, tá lá contratada, tá paga, mas também não sabe fazer a leitura O do gestor CRM. tem que saber fazer, o gestor ele Mas tem que isso é fazer o relevante. uso do CRM, fazer a leitura necessária do CRM para apoiar o seu time. Então, assim, vamos lá, a gente tem dois problemas aqui. Corretor que não preenche CRM, que não usa o CRM, que não trabalha com o CRM, esse é um problema. Aí tem o segundo problema, que é o gestor que diz que precisa usar, mas quando o corretor usa, o gestor não usa. Se o gestor não conseguir mostrar os benefícios que é ter o CRM preenchido, devidamente sendo utilizado, os dados que são levantados a partir de um CRM que é utilizado, o corretor não vai ver valor nisso. Porque é uma questão de exemplo. Eu estou dizendo para você usar o CRM como corretor e eu não uso o CRM como gestor. Então, quando eu vou tratar com o meu corretor, o que eu faço primeiro? Primeiro, eu olho o CRM, ele preencheu. Como é que está aquela negociação? A informação está ali. O que eu vou tratar com o corretor? O que não está no CRM. Ou qualquer insight que eu tenha a partir do que eu vi no CRM. Talvez eu vá chamar a atenção se está incompleto, mas se não, eu vou trazer algo que eu possa reforçar ao corretor com base no que tem no CRM. Agora, o corretor vai lá, preenche o CRM, e o gestor vai lá, manda uma mensagem pro corretor, ei, como é que tá aquela negociação? Pô, mas peraí, olha o CRM, cara. E aí, usar aquele CRM e mostrar pro corretor os insights que ele tira a partir do que ele tá enxergando. Seja métricas, né, de taxa de conversão de lead para atendimento, de atendimento para visita, qual que é a taxa de qualificação, qual é a taxa de conversão para visita, qual que é a taxa de conversão para proposta, qual que é a taxa de conversão para venda, conseguir fazer uma análise desse funil, apresentar indicadores, mostrar que um mês foi melhor que o outro, que talvez algumas ações tenham favorecido para que um mês tenha sido melhor que o outro, ajudar o corretor a compreender por que o mês foi pior que o outro, o que outros corretores que estão tendo uma melhor performance nessas taxas de conversão, o que eles estão fazendo que o outro não está fazendo, para daqui a pouco a gente poder fazer ajustes e aí todo mundo performar mais. Que tipo de script está sendo utilizado, qual que foi o resultado quando usou o script, qual que foi o resultado quando não usou o script, porque daí você vai melhorando o processo. Então, assim, no fim, o CRM não é o fim. O CRM é um meio de comunicação, é um meio de gerar insights, é um meio de te trazer clareza sobre aquilo que você precisa fazer, o seu time precisa fazer, para ele ter um resultado melhor. Ele é um intermediador entre a realidade e a análise. Exato. Né? Então, quem enxerga o CRM como um fim, não, o corretor tem que preencher o CRM. Ele, na verdade, é um gestor bloqueado. É um gestor que ele está enxergando que o CRM é um fim
que o corretor só tem que preencher o CRM, por quê? Porque diz que tem, aí o corretor ele se sente numa pressão do tipo assim, o cara tá fazendo isso somente para me impressionar, somente para ver se eu não tô fazendo um PF, né, um por fora, então ele quer que eu fique preenchendo o CRM, mas no fim o próprio gestor não usa o CRM para nada. Então existe duas responsabilidades aqui. O corretor que precisa trabalhar sobre o CRM, para quê? Para que ele tenha uma melhor gestão dos seus clientes, para que ele tenha uma melhor análise do seu funil, para que ele tenha uma melhor organização dos seus atendimentos, e que ele tenha clareza das ações que ele precisa fazer para avançar. Por quê? Porque a partir do momento que eu vejo que eu tenho gargalos, porra, meu gargalo está aqui. É aqui que eu tenho que trabalhar para avançar. E do outro lado, eu preciso ter um gestor que utiliza dessas informações, gerando insights, fazendo uma análise para que mostre valor ao corretor e por que ele tem que usar o CRM. Deixa eu só fazer uma última pergunta sobre o CRM aqui, que é cabeluda, tá? Mas, assim, isso não é só com CRM, né? As imobiliárias hoje buscam ferramentas de tecnologia, tal qual a Nivo, né? Por meio da Udata, com a integração do seu portfólio em portais, inteligência de dados com visão da precificação, né? E fit de mercado dos produtos, dos imóveis que estão listados. E nós temos isso lá na Brunelli, por exemplo, e é uma dificuldade, às vezes, do corretor que está fazendo uma avaliação de um determinado imóvel e esquece que tem a Nivo como uma ferramenta para que ele faça essa pesquisa de precificação. Mas a pergunta cabeluda que eu quero te fazer é a seguinte, eu quero ver qual vai ser a tua resposta, tá? Ok, nós temos, né, a obrigação de orientar hoje o corretor atual para dentro do CRM, assim como o seu gestor. Mas como que nós tratamos aqueles corretores, e eu vou jogar a pergunta para ti, porque eu tenho as minhas respostas, mas eu quero que tu responda. Como que a gente faz com aquele corretor que performa, e performa bem, mas que ele não usa o CRM? Como que a gente resolve essa equação? Sabe que é um grande desafio, né? Eu acho que é um grande dilema de gestão, né? Vou fazer uma pergunta para vocês, uma analogia. Se o objetivo da tua empresa fosse escalar árvore, você contrata um esquilo ou treina um cachorro? Olha, eu contrataria o esquilo, né? O esquilo, ele sabe escalar árvore, mas vamos supor aqui que o esquilo, ele não necessariamente vai obedecer a tua ordem, não necessariamente ele vai estar aderido à tua cultura, não necessariamente ele vai cumprir os processos que você gostaria que ele cumprisse. O cachorro, ele tem muito mais facilidade de ser adestrado, né? Afinal, a gente vê cachorro adestrado, dificilmente a gente vai ver um esquilo adestrado, né? E esse é um grande dilema. Eu acho que tudo depende do momento de mercado da imobiliária, depende da maturidade da imobiliária, e eu acho que não funciona igual para todo mundo, tá? Essa é a minha perspectiva. Acho que a resposta não é a mesma para todos os negócios. Um negócio, principalmente de pequeno porte, mas imaturo ainda, que tem um maior impacto na receita sobre o resultado do corretor, ele precisa do corretor que vende. A gente não pode simplesmente dizer aqui que não, eu não preciso do corretor que vende, eu quero o cara que preenche CRM. Tu tem que CRM. seguir o processo de qualquer Então, uma forma. imobiliária que tem 3, 4, 5, 6, 7 corretores e tem um corretor que performa 80% do faturamento da empresa, tu vai dizer que o cara vai embora porque ele não tem resultado, gera um grande impacto. Agora, primeiro ponto, é importante entender que todos os procedimentos, as normas, as regras, os processos, essa composição daquilo que a imobiliária espera do corretor, ela faz parte do pacote de valor da imobiliária e faz parte da cultura da imobiliária. A partir do momento que a imobiliária flexibiliza normas, e é tudo, tá? Não é só o preenchimento CRM, são as ações internas entre corretores, os atritos que existem ali dentro. A partir do momento que a imobiliária ela começa a flexibilizar aquilo que antes ela trouxe, que era um princípio, um valor, uma regra, uma norma, um procedimento, um processo que deveria ser seguido, essa flexibilização se torna um novo padrão cultural. Porque, no fim, cultura é aquilo que você tolera dentro da tua empresa. É o que as pessoas precisam fazer para ser admirada, recompensada, reconhecida, mas se fazer pertencente ao negócio. Se você flexibilizar a ação, por exemplo, de não preencher o CRM, isso deixa evidente para os demais corretores, por exemplo, que aquilo ali é tolerado. Então, quando você tem um corretor top performer que ele não preenche o CRM, essa mensagem é sinalizada para o restante do grupo e a partir daí é muito possível que o restante do grupo também não cumpra essa função. E aí você, como dono de imobiliária, tem que estar disposto a aceitar, a tolerar que essa vai ser uma nova regra. Que a partir de agora você, de fato, vai ter que flexibilizar, porque se um
Se um não cumpre, o restante também pode não cumprir. É. Então vamos lá. Como é que eu entendo isso, né? Esse corretor de alta performance, eu vou avaliar qual que é o impacto dele no grupo, né? Eu falo assim que performance é o resultado que essa pessoa traz em vendas deduzido do impacto negativo que ele causa no grupo, né? Quanto de dano que Quanto ele de dano traz para o processo. Melhor dizendo, performance líquida é Não o todos, né? resultado de Não vendas todos. menos o estrago que ele causa na equipe. Sim. Então, se ele causa um estrago porque ele não preenche CRM, porque ele causa motim, porque ele cria atrito, são estragos que estão gerando um prejuízo. Eu vou fazer uma conta. Pô, mas espera aí, ele vende muito e ele gera um pouco de prejuízo. Mas por que tem essa ligação direta com quem gera muito resultado e ele, ao mesmo tempo, pelo outro lado, ele gera, às vezes, muito atrito? Não são todos, mas por que tem muitos corretores com essas características juntas? Não é difícil a gente entender. Primeiro, vamos falar a verdade. Tu só tá com dúvida se tu manda ele embora porque ele vende, certo? Concorda comigo? Certo. Então, se ele não vendesse e ele não tivesse... Vamos tratar de duas óticas. Performance e alinhamento. Tá? Esse corretor ele tem performance e ele não tem tanto alinhamento. O que tu faz? Tu fica em dúvida. Por isso que a gente está debatendo sobre isso. Se ele não tivesse performance e não tivesse alinhamento, tu teria dúvida? Sim ou não? Não, tu mandaria ele embora. Então a gente não vai conversar sobre o número, o volume de pessoas que tu mandou embora porque ele não tem performance, não tem alinhamento. A gente só vai conversar sobre aqueles que geraram dúvida. Então por que tem tanta gente boa que vende, mas que está desalinhada culturalmente? Seja porque não preenche CRM, seja porque arruma atrito. Porque as ruins tu já mandou embora. A realidade é essa, a gente só vai ficar em dúvida porque o cara performa. E aí tem outra linha de dúvida, um outro linear de dúvida que é o seguinte: o cara é alinhado culturalmente, ele é amigo da galera, ele coopera, ele ajuda, ele colabora, ele é o cara que, pô, se precisar ele cobre um plantão, se precisar ele vai lá atender pra ti de graça, se precisar ele vai lá e resolve pra ti, só que ele não vende. Então eu falo assim, que nesses quadrantes a gente tem o zumbi, que é aquele cara que tá desalinhado, o múmia, né? Ele não tem alinhamento nem performance. Sim. Aí tu tem o amigão. Eu chamo porteiro de imobiliária. Ele tá o dia todo dentro da imobiliária, abre e fecha contigo. Se precisar fazer o churrasquinho, vai lá e busca. Esse já é o ponto 2, ó. O cara não tem nem alinhamento nem performance. Esse é o múmia, esse é o zumbi, esse é o cara que tá ali que tu não sei o que tá fazendo da empresa. Aí tu tem o amigão, que ele tá alinhado, mas não tem performance. Esse é o amigão que vai lá, te ajuda, colabora, mas ele não vende. Esse é o amigão, todo mundo gosta dele, mas ele não gera resultado. Esse aqui tu precisa treinar. Esse aqui tu precisa me dar. O zumbi, o múmia, tu manda embora. O cara que é amigão, tu precisa treinar ele. Ensinar processo de vendas, botar ele do lado de um cara que performa. Aí tu tem o mala. O mala é o cara que ele traz resultado de venda, ele tem performance, mas ele tá desalinhado culturalmente. O que ele precisa? Feedback. Ele precisa ter um feedback. Tu precisa trazer ele para perto e dizer assim, cara, essa atitude, tu pode trazer ali os 3 Cs do feedback, né? Ó, essa atitude aqui, tu continua. Tá dando certo, tá vendendo. Essa atitude aqui, tu cessa. Tem que parar, cara, que vai dar ruim. E essa atitude aqui, tu começa. Preciso que tu comece a fazer isso aqui. São os 3 Cs do feedback aí, uma dica que eu dou pra galera. Então, esse cara que ele vende, mas ele não tá alinhado culturalmente, ele precisa de um feedback e precisa de um feedback constante, até porque o cara vende, ele bota a receita dentro de casa e nós não somos ONG, cara. A gente é uma empresa, a gente precisa de dinheiro. Então, não dá pra jogar quem performa vende. Agora, o cara que é o estrela, que o cara vende, o cara ajuda e o cara colabora, cara, esse cara tu bota para sócio. Esse cara tu traz uma relação diferente, tu remunera melhor. Tem uma comissão diferenciada. Uma comissão diferenciada, isso que a gente faz ali na Citalio. Então, esse cara tu vai trazer talvez a oportunidade de ele ser não um gestor, porque não necessariamente um bom vendedor vai ser um bom gestor. Sim. Mas tu traz aqui uma situação em que ele pode ser buddy de alguém que é o amigão, aquele cara que é gente boa, que ajuda, que colabora. Daqui a pouco, se ele estiver conectado desse cara que é a tua estrela dentro da imobiliária, ele ajuda esse cara de alguma forma e deixa essa estrela ganhar com isso. Pô, bota o buddy do lado do cara que não vende, o cara que não vende vai começar a vender. E o cara que é o estrela, ele quer alguém para ajudar. Aquelas sociedades, né, que 2 corretores fazem. Um fica no back office, né, cadastrando os imóveis, e o outro tá lá despontando na rua. É um momento que você se sente seguro para vender, né? Uma cumplicidade. Mas não acontece muito no mercado, né? No mercado norte-americano tem até acontece. Eu na minha experiência, assim, com equipes, eu vi muito corretor se associando justamente pela essa falta de perfil, né? Então eles se complementam. Um é mais rua, o outro é mais, né, cadastro
cadastro, ficar organizando o CRM. O problema para imobiliária é que tu tem um resultado de 2 de 1, né? Uhum. Então Mas é um claro que é desafio que temporário, precisa né? ser resolvido, Claro. É né? temporário, porque às É. vezes é uma questão psicológica, o cara tá um tempo sem vender, aí quando Quer viu, o rampar. cara é ladeira abaixo. Uhum. Daqui a pouco ele cola no cara que vende, faz uma, duas vendas ali que teve que fazer em parceria. Mas só de ele ter vendido, botado o dinheiro no bolso, ele vê que, pô, é possível, ele já traciona e o resultado muda. A E gente rampa. passou muito por isso, né? Só que, de novo, voltando ao tema da pergunta central ali, né? Da pergunta em si, a responsabilidade é sempre do gestor. Porque, de novo, o gestor ele vai cobrar que o corretor top performa não preenche CRM, mas como é que é a rotina que ele tem com o time dele? Né? Então, se o gestor não tem uma rotina com o time, essa rotina é desde reuniões individuais, reuniões one-on-one, que você vai fazer ali uma vez na semana, onde tu tem a oportunidade de olhar para o CRM, tratar sobre o CRM, apoiar no CRM, até a rotina que tu vai ter em grupo, uma reunião comercial, onde tu parabeniza quem preenche CRM. Estou dando um exemplo, né? Isso pode servir para qualquer outro pilar cultural, não necessariamente só CRM. Prospecção, pô, quem faz mais prospecções? Quem faz mais visita, mais oferta? Tu pode trazer qualquer pilar ali que seja interessante e tu pode fazer um reconhecimento público. Tem gente que é mais motivado por reconhecimento do que necessariamente por dinheiro, entendeu? Verdade. Então, para mim, a responsabilidade está sempre do gestor. E se fosse só por dinheiro, tava todo mundo ganhando dinheiro, Exato. né? Então as Exato. pessoas buscam, às vezes, todas, né, falam que querem ganhar dinheiro, né? Não há Mas dúvida. não necessariamente Mas não é o fator necessariamente é o principal. que movimenta elas. Exato, exato. Então, eu sempre olho pela perspectiva da responsabilidade do gestor. O que o gestor está fazendo para que esse resultado seja diferente? E Porque às vezes ele aqueles está ali reclamando, mas não faz nada. são aqueles 5 T's, né? Treina, treina, tenta, tenta, troca. Isso. Pelo menos a gente pode organizar a gestão assim, né? Isso. Eu vejo que tem uma ligação diretamente na gestão, né? Na liderança, né? Tu não conseguir fazer um corretor seguir, né, premissas que sejam básicas dentro da cultura e dos processos de uma imobiliária é ausência de gestão. Da mesma forma que aquele corretor que nunca vende também é falta de gestão. E aquele corretor que vende sozinho também é falta de gestão. Porque a gente acompanha o pipe, né? Eu vejo isso, né? Eu sempre comento com as minhas lideranças. Tem ali sempre os mesmos nomes. Né? Todos os meses quem chega lá para as propostas, para os fechamentos, são os mesmos nomes. Onde é que está a amplitude da gestão? É tu conseguir trazer nomes diferentes. Né? Então, se o comportamento todos ficam no mesmo lugar, é que, né, precisa de mais gestão. Né? A gestão ela tem que ter como premissa um agente transformador de profissionais que estão num status e passam para outros. Então, eu sou um corretor de sucesso que vende, mas não sigo as regras, gestão, né? E aí vai até um ponto, né? Que a gente tolera ou não. Sim. Cara, eu falo que na gestão a gente tem que pensar como no futebol, onde eu tenho um cartão amarelo e um cartão vermelho, e eu tenho clareza sobre quais critérios me levam a um cartão amarelo e quais critérios me levam a um cartão vermelho. Eu tenho que iniciar o jogo dessa forma. Tanto que, quando eu escrevi os processos da Citali, eu lembro que antes de nós contratarmos qualquer corretor, nós já tínhamos o processo de offboarding. Ou seja, nós já tínhamos os critérios de desligamento. Como é que vai ser a saída? O saída? processo de desligamento, já estava escrito. E aí eu até brinco, porque eu mandei no grupo de gestão, né? Eu mandei, já podemos demitir pessoas. A gente não tinha nem contratado ninguém, mas a gente já tinha como mandar a gente embora. Então, qual é o teu cartão amarelo e qual é o teu cartão vermelho? E dentro desses cartões amarelo, vem CRM, atravessar o coleguinha, né? Pode ser um cartão vermelho, dependendo de como for o caso. Então, tu coloca quais são esses critérios, até onde vai a tua tolerância. Não vender cartão amarelo, cartão vermelho. Para algumas pessoas, cara, pode ficar um ano sem vender e tá tudo certo. Para alguns, não, ficou um ano sem vender, vou mandar embora. Para outros é um cartão amarelo. Não, peraí, vamos tratar isso aqui. Então, como é que você tem que trata identificar a cor, né, certa e saber Exato. que realmente vai acontecer, né? Tem gente que não respeita as regras. Exato. Né? Então tem que ficar as regras precisam ficar bem claras. O guardião o gestor é o guardião da cultura da imobiliária e responsável por cuidar das regras. É o árbitro do jogo. Vou passar agora para o Richard. Pessoal, a gente está chegando no encerramento do nosso bate-papo. Eu queria aproveitar só para fazer um pequeno agradecimento também, de novo, para o nosso patrocinador, na verdade, apoiador hoje, que foi o pessoal da Lado Bom. Então, só lembrando o pessoal da Lado Bom, a Lado Bom Seguros é uma insurtech que nasceu para transformar
como as imobiliárias lidam com seguros. Então, tá conectado no ecossistema da Brunholi também, ali com o Manduca. A Lado Bom, ela une tecnologia de ponta com soluções inteligentes para as imobiliárias e também conectando com as principais seguradoras do país, do Brasil. Então, pessoal de imobiliária, conheçam a Lado Bom Seguros. E não só seguros para locações, que muitas vezes Exato. Né, remete a só a operação das locações, mas também para as vendas. E eles têm um processo que faz tu saltar tanto as locações ou vendas para um patamar, mas aí tem que fazer contato com a Lado Bom para saber como é que funciona essa metodologia com tecnologia e inovação aplicada no mundo dos seguros imobiliários. Exatamente. Então fala com o Renan lá, né? O nosso amigo Renan. Renanzinho lá, pode falar com o Renan. E para encerrar, Guilherme, a gente sempre faz vamos ver se dá tempo, mas acho que vai dar. A gente sempre faz um pequeno quiz, jogo rápido, um livro que tu tenha lido recentemente, que tenha impactado aí na tua trajetória. Qualquer livro que tu tenha lido recentemente, aí tu leu alguns, pelo que tu comentou ali, né? Que te ajudaram. Eu leio bastante. E uma ferramenta indispensável no dia a dia aí do Guilherme. Um livro que eu li recentemente, Os Líderes se Servem por Último, de Simon Sinek. Muito bom. Muito bom, do Círculo de Ouro aquele, né? O Simon Sinek. Então, o Simon Sinek é o mesmo do Círculo de Ouro, mas os líderes se servem por último é muito interessante porque ele traz justamente essa questão do ciclo de confiança que você forma dentro da empresa, do quanto o líder ele é exemplo através daquilo que ele faz, do que ele transmite para o seu grupo. Inclusive, ele traz uma história de Esparta, né? Onde ele conta que as mães diziam para os filhos que eles deveriam voltar com seu escudo ou sobre ele. Ou seja, ou você volta com o escudo, ou você volta morto em cima do teu escudo. E o motivo disso é porque os escudos de Esparta eram utilizados na guerra como uma forma de defesa do grupo. Enquanto a lança serve para o ataque, o capacete e o protetor peitoral serve para a defesa pessoal, o escudo ele serviu para proteger o grupo. Quando você perdia o escudo, você deixava o seu grupo indefeso. Então, era uma desonra para Esparta o guerreiro perder o seu escudo. Então, esse insight acho muito interessante porque traz essa perspectiva do líder de pensar no todo e sobrepor o todo à sua própria vontade ou necessidade. E ferramenta indispensável, CRM. Isso aí a gente trabalha conectado com o conteúdo que a gente trouxe. Não tem conversa com CRM. Isso aí. Show de bola, Guilherme. Muito obrigado, cara, por participar aí do nosso bate-papo. Um prazer aí te receber. Fica convidado aí para outras vezes que tu vier para Florianópolis aí participar novamente aí do nosso podcast. Manduca, muito obrigado e passo para as considerações finais de vocês aí, pessoal. Fiquem à vontade. Certo. Dizer que estou muito feliz da tua vinda aqui, nossa estrutura aqui que a gente está trazendo para tantos episódios que a gente já fez, né, de alguns formatos diferentes, mas sempre, né, online, agora aqui presencialmente é uma experiência diferente, né, para todos nós aqui. Dizer que o Volk é um profissional incrível, cara, que ele tem uma cara de mal, assim, mas ele é super humilde, um cara super acessível, amigo, né, um cara do bem mesmo. Tive a oportunidade de algumas vezes encontrar ele, né, em situações aí de eventos, né, teve na Brunholi também nos assessorando, né, junto com o Felipe. E, cara, acho que tem um episódio 2 aí, com certeza, e agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Dizer para acessar aí a Nivo, e eu passo a palavra pro meu amigo Richard aí para fazer... pro Guilherme. Sim, fazer as considerações dele. As considerações dele, muito né? obrigado pelo convite. Manduca, obrigado, sempre uma honra estar contigo. A gente se conheceu lá em Santa Maria, participando do evento, Jet Experience, né? Nosso amigo Victório. Isso, depois você palestrou lá no nosso evento no Advisor, no grupo de Mastermind, depois a gente trouxe o grupo de Mastermind da Brunholi, depois lá no grupo de Mastermind veio o Richard apresentar Nivo pra gente também, então a gente vai se conectando, né? O mercado imobiliário ele tem uma barreira de entrada muito baixa, mas a porta de saída é gigantesca. Então é muito fácil entrar, mas também é muito fácil você sair. Não é para todos, mas é para todo que quiser de fato se dedicar, trabalhar, estudar, mas é um mar de oportunidades para quem faz seu trabalho da melhor maneira, da melhor maneira, né? Busca se desenvolver, crescer, entregar experiência, pensar no seu cliente. Então, a gente está num mercado incrível, cheio de oportunidades, tanto para corretores quanto gestores imobiliários. E esse mercado também tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. E entre essas pessoas tem onde conhecer vocês dois aqui, que são pessoas incríveis, que estão fazendo um excelente trabalho. Parabéns pelo podcast, que venha educar e preparar cada vez mais corretores e gestores imobiliários que estão ouvindo vocês. Valeu.
Maravilha. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Acho que é isso aí. Cara, pô, ele foi relógio.